Olá, pessoal! Como prometido, vim falar um pouquinho com vocês sobre as 4 habilidades da língua. Então, as 4 habilidades, elas não pertencem somente à língua inglesa, né? Elas pertencem às línguas no geral. Só que, obviamente, como eu sou professora de inglês, eu vou focar aqui no ensino da língua inglesa. Antes da gente iniciar, de começar a falar sobre quais são essas 4 habilidades, a gente precisa fazer uma analogia, relembrar um pouquinho como que a gente aprende a falar, como que a gente aprende a escrever, não é mesmo? Então, por exemplo, uma criança, quando ela começa a falar, como que ela consegue identificar as palavras? Por exemplo, mamãe. No início, ela não sabe o que significa mamãe. Só que de tanto a gente estimular, né, a mãe chegar e falar, mamãe, a mamãe tá aqui, chama a mamãe, o que acontece? A criança começa a assimilar a pessoa com a palavra mamãe. No início, pode ser que ela comece a chamar mamãe sem nem saber o que é mamãe, né? Então acontece muitas das vezes, até da criança, chamar outra pessoa de mamãe. E aí, com o tempo, somente com o convívio, com a assimilação, ela consegue, com a maturidade também, ela consegue identificar e descobrir, dar significado àquela palavra mamãe. O que eu quero dizer com isso? A importância da gente dar significância, né? Da gente dar realmente o real significado das palavras. Não basta somente a gente ver a palavra por si só. Nós precisamos dar realmente um significado, uma significância. Nós precisamos identificar qual é o objetivo daquela palavra, principalmente quando nós estudamos a língua inglesa. Hoje, por exemplo, eu coloquei lá nos stories sobre a palavra lazy. Vocês perceberam que eu não coloquei a tradução da palavra lazy. Eu coloquei dicas, pistas para que vocês conseguissem, né, com o intelecto de vocês, conseguissem no final chegar e identificarem o que significa realmente a palavra lazy. Então eu coloquei imagens, música, né, para que vocês conseguissem no final identificar. Espero que vocês tenham conseguido entender, compreender o que significa a palavra lazy, para quem não sabia. Então é isso que acontece quando nós estamos aprendendo uma língua, seja a nossa língua materna ou uma segunda língua, né? Nós vamos dando significados às palavras, né? E aí nós vemos o quê? Quando nós estamos aprendendo a falar, nós primeiro ouvimos, né? Depois nós começamos a repetir e por meio dessa repetição nós começamos a falar realmente com autonomia, com propriedade. Eu sei aquilo que eu estou falando. Chega uma hora que eu começo a falar mamãe, porque eu sei realmente quem é a mamãe. Tudo ok até aí? Então, só nisso daí eu já falei 2 habilidades. A primeira habilidade que nós chamamos em inglês é o listening, que é o ouvir. E a segunda habilidade é o speaking, que é o falar. Quando nós estamos aprendendo uma língua, nós precisamos ouvir, assimilar. Muitas das vezes, antes de assimilar, nós vamos repetir, nós começamos a colocar ali uma contextualização até começarmos a falar, ok? Então, nós temos o listen e o speaking. Não pensem que uma habilidade é mais importante que a outra. Não existe isso. Todas as habilidades possuem a sua importância e elas precisam estar ligadas entre si. Por quê? Eu não consigo desenvolver apenas uma habilidade. Eu preciso desenvolver uma habilidade com a ajuda da outra. Então, eu só consigo falar se eu ouvir, por exemplo, ok? Então, essas são as 2 habilidades. Depois, quando a criança ela cresce mais um pouquinho, continuando com a analogia, ela inicia o processo de alfabetização. E aí, o que acontece? Quando ela inicia o processo de alfabetização, o objetivo é ler e escrever, ok? E aí, o que acontece? Para ela começar a ler, a escrever, ela requer
que a professora a estimule, dando mais uma vez significado às coisas. Não basta ela chegar e escrever C-A-S-A, casa. Ela precisa entender que a união dessas 4 letras vão formar a palavra casa. E o que seria uma casa? Tá dando para pegar? Tem aí? Então a professora ela não vai somente chegar e falar escreva casa, aprender as letrinhas, coloca C-A-S-A. Nós precisamos, mais uma vez, ouvir, assimilar aquilo que a professora fala, repetir muitas vezes antes mesmo de assimilar, de entender, a gente repete. O processo de repetição não é algo negativo se utilizado da forma correta. Então, nós vamos repetir para nos sentirmos familiarizados com aquela palavra. Depois, nós vamos começar a reproduzir aquilo com mais autoridade, com mais autonomia. E aí inicia o processo de alfabetização. Eu começo a escrever, a unir aquelas letrinhas, aquelas sílabas e formo as palavras que eu estou aprendendo naquele tempo, naquele período. Só que antes de escrever, eu só posso dizer que eu sou alfabetizada, que eu consegui escrever algo, se eu consigo ler. Ninguém escreve uma palavra por si só, sem saber o que está escrevendo, né? Se eu peço para você escrever uma carta, no mesmo momento que você está escrevendo, você está lendo aquilo que você está escrevendo. Para você entender, você precisa ler. Né? Nós não saímos escrevendo sem saber o que estamos escrevendo. Então, é um processo simultâneo. No mesmo momento que nós estamos escrevendo, nós estamos lendo. Olha aí a importância da união das habilidades. E aí nós temos mais 2 habilidades básicas da língua, que é o reading, o ler, e o writing, o escrever. Tá? Então, somando, nós temos 4 habilidades básicas da língua: o listening, o speaking, o reading e o writing. Deu para entender? Pegar essas 4 habilidades? O ouvir, o falar, o ler e o escrever. Durante a semana, nós vamos conversar um pouquinho mais específico sobre cada habilidade. Hoje nós estamos introduzindo apenas. E eu quero que vocês entendam a importância dessas 4 habilidades e para quando vocês iniciarem, ou se vocês já iniciaram um estudo, né, estão querendo aprender a língua inglesa, para que vocês não deixem de lado nenhuma habilidade, para que vocês unam essas habilidades. Ah, mas o meu objetivo é somente conversar, eu só quero conversar. Mas para a gente conversar, como que a criança começa a conversar? Ela não começa a conversar do nada. Né? No início ela não tem uma comunicação que todo mundo entende. No máximo é a mãe ali que fica decodificando e acha que tá entendendo alguma coisa, mas às vezes nem entende tudo. Então a gente precisa unir todas essas habilidades, dar importância a todas essas habilidades para assim conseguirmos chegar à comunicação, a poder conversar com alguém em inglês. Tudo bem? Então, ao longo da semana a gente vai conversar, cada dia eu vou falar sobre uma habilidade, mas sempre unindo-as, e aí a gente vai tirando as dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, só falar comigo, tá bom? Estou aqui para ajudá-los e vamos que vamos. See you, kisses, bye bye.